Passar à apreciação da petição 8/2022, em defesa do jardim no Forte Santa Apolónia, Penha de França. Temos presentes os peticionários a Sra. Sandra Campos e o Sr. Bruno Palma, que irão fazer uma apresentação utilizando PowerPoint, pelo que eu percebi. Estamos só a preparar aqui a apresentação. Consegue ver aqui, está a ver aqui em baixo, uns 10 minutos, ele vai começar a contar quando começar a falar, está bem? Vamos então dar início à apresentação da petição 8/2022, em defesa do jardim no Forte Santa Apolónia. Os peticionários irão apresentar a petição que foi analisada em conjunto pela 4ª, 6ª e 7ª comissões permanentes. Obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, senhores representantes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, o público presente, os moradores de São João que aqui estão e os de São Vicente também. Eu estou aqui hoje em representação do Grupo de Vizinhos de São João, que, relembro, foi vencedor dos Orçamentos Participativos de Lisboa em 2021 com o projeto Jardim ao interior do Forte Santa Apolónia em São João, na Penha de França. O motivo que nos traz aqui, perante esta Assembleia, pretende-se com o facto da Câmara Municipal não estar a cumprir nem com a vontade, nem com o voto dos moradores, nem com o regulamento dos orçamentos participativos. Em total de respeito pela vontade e votação dos moradores e pela cidadania participativa, a Câmara Municipal alterou o projeto do OP sem informar os requerentes em incumprimento com o regulamento do orçamento participativo. Este incumprimento foi admitido pelo então chefe da participação e gravado em áudio perante esta Assembleia. Foram incumpridos os artigos da secção 1, análise técnica, 9ª, número 1B e secção 2, ciclo de execução, 17º, número 4, conforme o regulamento do OP. Assim, não nos restou outra solução, dada a insistência da Câmara Municipal em não ir ao encontro da vontade e dos votos dos moradores, que recorrer a esta digníssima Assembleia na defesa da verdade e do direito à cidadania participativa. Vamos então apreciar o relatório da Comissão em relação à nossa petição em defesa do jardim para o Forte Santa Apolónia, depois de provado que a Câmara Municipal alterou o objeto do OP de tal forma que não nos revemos no mesmo. Sempre convictos de que este projeto é um contributo valioso para a requalificação do Forte Santa Apolónia e de uma tão necessária zona verde para a freguesia, para Lisboa e para toda a zona oriental, estamos a oferecer uma solução com um jardim que permitirá a contenção das terras instáveis, inspirando num projeto antigo e público da Câmara Municipal, que infelizmente nunca viu a luz do dia. Vivemos na cidade e precisamos de espaços para permitir o contacto com a natureza, espaços para todos, dos mais novos aos mais velhos. E com tantas escolas ali por perto, são muitas as crianças da cidade que não têm qualquer contacto com a natureza. Têm os equipamentos nas escolas, mas não têm os jardins tão necessários para o desenvolvimento e crescimento harmonioso. Assim, se justifica o ofício da nossa digníssima Presidente de Junta, da Penha de França, e também o comentário do nosso digníssimo, agora assessor do engenheiro Carlos Moedas Afonso Costa,
dizendo que não será o sítio indicado devido a vir ser vandalizado muito rapidamente. O que nós gostaríamos é que a Câmara Municipal realmente ouvisse as pessoas. Não entendemos que a Câmara Municipal mantenha a política do betão e a ideia da construção de um parque infantil adaptado num sítio sem acessos e que vai impermeabilizar ainda mais os solos do forte, empurrando mais da água para a muralha. Sendo assim, gostaria de terminar esta intervenção com estas imagens que foram feitas agora, neste fim de semana. E gostaríamos de perceber se a Câmara Municipal continua a manter a ideia de fazer um parque infantil dentro do forte, impermeabilizando cada vez mais os terrenos, criando condições para que a muralha possa vir a cair, tal como aconteceu em Valença, e depois ninguém pôde prever. Mas nós não nos vamos esquecer. E este é o cuidado que se utiliza com as verbas do erário público. Temos algumas dúvidas ainda. E, afinal, dentro do forte havia um jardim, havia uma quinta. Nós podemos não voltar a ter o jardim, mas gostaríamos pelo menos de voltar. Nós não vamos ter outra vez a quinta, mas gostaríamos de voltar a ter o jardim em São João para beneficiar a cidade, Lisboa e toda a zona oriental. Entretanto, passo aqui ao outro peticionário, Bruno Palma. Obrigada. Muito obrigada. Tem a palavra. Sim, sim. Sim, sim. É gráfico. Vamos lá ver. Aqui não vejo nada. Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, quero cumprimentar todos os presentes e quem lá em casa nos acompanha. Dar os parabéns à Sandra, que ela hoje estava muito nervosa e, portanto, esta questão da participação nem sempre, nem sempre é fácil, não é? Portanto, eu acho que é importante as pessoas virem cá, independentemente dos pontos de vista, se estamos de acordo ou não, e acho que a Sandra merece depois no final uma salva de palmas por esta coragem. Eu queria fazer aqui um ponto prévio relativamente aos assuntos que os senhores hoje discutiram aqui, que me parecem relevantes. Permite-me? Muito breve. Sim, senhor. A propósito das Jornadas Mundiais de Juventude e da nossa Zona Oriental de Lisboa, porque isto é na nossa Zona Oriental de Lisboa, eu gostava de recordar Jorge Sampaio aqui hoje, porque em 1992 apresentou-nos uma visão para a cidade. A visão de Lisboa, capital atlântica europeia. E nós hoje chegamos a 2023 e continuamos a não ter, somos uma capital atlântica sem acesso ao rio. Portanto, eu lanço aqui um desafio à Câmara de colocarem um pontão, um acesso ao rio na Zona Oriental de Lisboa, na zona das Jornadas Mundiais da Juventude, para que as pessoas possam usufruir do rio. Portanto, isto relativamente à nossa querida Zona Oriental de Lisboa. Depois, aqui são os 2 milhões de metros quadrados da freguesia de São Vicente. 2 milhões de metros quadrados, onde a senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Vicente não conseguiu encontrar um espaço para colocar o parque infantil, nem os técnicos da Câmara. E, portanto, posto isto, eu agradeço, acho que não é preciso mais, eu acho que é suficientemente gráfico. Portanto, é nesta freguesia com 2 milhões de metros quadrados, a 21ª freguesia em tamanho, não é mais pequena, que não se consegue encontrar um espaço para que as crianças de São Vicente tenham um espaço inclusivo. Muito obrigado. Portanto, faça isto. Eu queria começar por fazer uma declaração de interesses. Sou eleito como independente na lista 9 tempos pelo PPD em São Vicente. Já fui proponente de projetos vencedores do orçamento participativo e aí apoiei tanto a proposta do Parque Inclusivo como apoiei a petição dos vizinhos de São João. Porque entendo que são 2 projetos importantes e são 2 projetos que têm que conviver em pontos separados.
Relativamente ao jardim do Forte Santa Apolónia, que foi aqui trazido pela Sandra, os fortes seiscentistas, como todos sabem, foram construídos em locais de difícil acesso, especificamente para não serem inclusivos nem acessíveis. Portanto, não faz sentido, na nossa perspectiva, colocar um parque acessível numa zona inacessível. Portanto, isto por defeito. Tal como a Sandra referiu, recentemente ruiu uma muralha pelo excesso de pluviosidade e saturação dos solos. Portanto, meter pavimentos bituminosos na cobertura, ao contrário do que comentava o saudoso arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, não é boa política. Sobretudo porque se vai retirar o coberto vegetal, 400 metros quadrados sem coberto vegetal, as terras não vão ter, de facto, nada que as segure. Depois, mais ainda, no contexto da crise económica, tenho sérias dúvidas que as instituições que lutam com problemas financeiros gravíssimos tenham a capacidade para pagar transportes de autocarros e deslocação dos sítios onde estão, com os buses, os microbuses ou o que é que seja, para este espaço. Porque não tem nenhuma escola perto. As escolas que estão perto necessitam de transporte. Depois, os espaços que a proposta contempla da Câmara Municipal de Lisboa, os 2 espaços que vão ser dedicados ao estacionamento para deficientes, são manifestamente insuficientes e depois acontece o mesmo que acontece em toda a Lisboa, ninguém fiscaliza. As pessoas vão lá chegar e não vão ter sítio para estacionar o carro. Posto isto, isto para dizer o que é que me une a esta proposta que a Sandra aqui traz. Mas verdadeiramente o que me traz aqui é o projeto São Vicente. Os projetos que são votados em São Vicente, para a freguesia de São Vicente, pelos municípios de São Vicente, não podem ser levados para outras freguesias. Portanto, acho que é uma questão de princípio e de ponto de honra. Porque as crianças de São Vicente também têm necessidades educativas especiais, também têm problemas e nós temos um espaço público de muito pouca qualidade, muito pobre. E, portanto, nós apresentámos ao Gabinete do Senhor Vereador do Pelouro, Diogo Moura, pedimos reuniões, fizemos chegar algumas informações, houve alguma comunicação informal, mas houve, de facto, e nós apresentámos 4 ou 5 propostas alternativas dentro daquele mapa que aqui apresentámos, e no fim vou falar de uma delas, que é a que me parece mais evidente. Foi-nos prometido pela área, eu como eleito, foi-nos prometido na Assembleia de Freguesia, que nos seria feita uma apresentação do projeto pela equipa de participação e não foi feito nada, nem a nós, nem aos moradores. E, portanto, entendo que um projeto que resulta da participação dos cidadãos, os cidadãos têm que se pronunciar sobre essas questões. Há aqui um claro conflito entre a democracia participativa e a democracia representativa que nós não podemos permitir que aconteçam. Portanto, tem que, de alguma forma, coexistir. Depois, relativamente ao futuro do OP, que era, no fundo, o que me traz aqui. Também, o Orçamento Participativo de Lisboa foi apresentado em 2007 pela vereadora Graça Fonseca, obrigado, Diogo, pela vereadora Graça Fonseca e foi-nos apresentado como já acabou o seu tempo, queira concluir. Sim, permita-me. Como um orçamento deliberativo. Ora bem, se é um orçamento deliberativo que as pessoas vão implementar, eu acho que é fundamental contemplar a participação das pessoas nos projetos da Câmara. É essa a verdadeira missão, é incluir as pessoas nos projetos e não afastar as pessoas dos projetos. Muito obrigada. Nós propomos, deixe-me só terminar para concluir. Mesmo concluir. No eixo da Rua Natália Correia, com... Agradeço que conclua. Agradeço que conclua, por favor. No eixo da Rua Natália Correia existe o pavilhão municipal e 3 escolas a menos de 1 minuto a pé. Numa zona da EPUL, terreno municipal, que podia ser beneficiado com este projeto. Portanto, apresentámos esta proposta, agradecemos que a considerem, a menos que queiram mudar o orçamento, o nome do orçamento participativo, para orçamento opinativo. Muito obrigada. Muito obrigada pela vossa apresentação.